Não parece, mas pode ser doença de Parkinson. Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre 5 sintomas que não são tão óbvios, mas que podem ser os primeiros sintomas que uma pessoa com doença de Parkinson venha a sentir. É importante eu frisar logo no início do vídeo que esses são sintomas relativamente comuns e que não é porque uma pessoa tem esses sintomas que obrigatoriamente ela terá doença de Parkinson. Mas é importante que essa pessoa seja avaliada, de preferência por um neurologista especialista, para confirmar ou descartar a doença. E aí, vamos lá? Primeiro sintoma, dor no ombro, geralmente em um ombro só. Eu já vi alguns pacientes começarem a doença de Parkinson com essa queixa: meu ombro está doendo. E aí esses pacientes vão em vários médicos, vários ortopedistas. Alguns deles conseguem passar em ortopedistas que examinam e referenciam para um neurologista. Outros acabam passando por procedimentos ortopédicos, até cirurgias desnecessárias e que não resolvem a dor. É importante lembrar que dor é um sintoma muito importante da doença de Parkinson. Ela vai ser sempre mais importante no lado mais afetado pela doença. E ela melhora com as medicações para a doença de Parkinson. Então, cuidado! Dor no ombro pode ser um sintoma de doença de Parkinson. O segundo sintoma é a mudança na caligrafia, na letra. Pessoas com doença de Parkinson, elas tendem a ter uma letra, uma caligrafia que vai diminuindo, principalmente ao longo de uma frase comprida. No início, a letra pode ser grande e depois ela vai ficando pequenininha. Então, é uma mudança no padrão de escrita. A gente chama essa mudança de padrão de micrografia. Inclusive, isso pode afetar a assinatura do paciente e alguns documentos podem ser devolvidos por não reconhecimento da assinatura. Então, muito cuidado. Mudança na caligrafia, principalmente com a letra que vai ficando pequenininha, que é a micrografia, pode ser um sinal precoce da doença de Parkinson. O terceiro sintoma é dificuldade de escovar os dentes. A doença de Parkinson não causa perda de força muscular, mas ela causa uma lentidão de movimentos, uma diminuição na amplitude dos movimentos, que nós chamamos de bradicinesia. Isso vai ser principalmente mais evidente em movimentos curtos e repetitivos. E escovar os dentes é um movimento desse tipo. Então, os pacientes com doença de Parkinson, bem no início, podem notar que eles têm uma dificuldade de escovar os dentes, como se a escova estivesse mais pesada, como se a mão não estivesse respondendo direito ao comando para escovar os dentes. Isso pode ser um sinal bem precoce da doença. Claro que isso sozinho não faz o diagnóstico, mas eu aconselho os pacientes que notam esse sintoma para serem avaliados por um especialista. O quarto sintoma é a perda do olfato. Claro que com a pandemia do Covid, muitas pessoas perderam o olfato, isso não tinha nada a ver com a doença de Parkinson. Mas a diminuição do olfato ou a perda do olfato é um sintoma que pode aparecer às vezes 10 anos antes do aparecimento da doença de Parkinson. Pode ser um sintoma bem precoce da doença. E não é de uma hora para outra, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Então, aos poucos, o paciente passa a não sentir, por exemplo, quando alguém faz um café fresquinho na cozinha ou quando tem algum vazamento de gás. E isso vai se tornando uma coisa do cotidiano e ele vai achando que isso é normal, que é a vida que segue, e ele não nota que isso é um sintoma que precisa ser investigado. Então, muito cuidado. Perda de olfato ou diminuição de olfato pode ser um sintoma precoce da doença de Parkinson. E o quinto sintoma, que não é tão óbvio, mas pode ser um sintoma inicial da doença de Parkinson, é o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Nesse distúrbio, a pessoa se movimenta durante os sonhos. Deixa eu explicar. Durante o nosso sono, a gente tem vários estágios. O estágio em que a gente sonha é chamado de sono REM. Nesse estágio, o normal é que o nosso corpo fique imóvel. Isso é uma característica do ser humano normal. Por quê? Para que a gente não atue o movimento que a gente está fazendo no sonho. Então, se no sonho a gente está pulando de uma cachoeira, a gente não quer pular da cama, porque a gente vai se machucar. Então, o normal é que durante o sono REM, o nosso corpo fique paralisado. Isso é o normal. Pessoas com doença de Parkinson podem perder esse mecanismo e acabar ficando com o corpo solto durante os sonhos. Ou seja, elas podem atuar o movimento que estão fazendo no sonho. Então, se elas sonham que estão lutando com alguém, elas podem dar chutes e socos na pessoa que está dormindo do lado. Se elas sonham que vão girar para algum lugar ou vão rolar para algum lugar, elas podem rolar e cair da cama e se machucar. O distúrbio comportamental do sono REM, assim como a perda de olfato, também pode aparecer anos antes do diagnóstico da doença de Parkinson.
E aí, você já conhecia esses sintomas? Você já sabia que alguns desses sintomas podem ser sintomas iniciais da doença de Parkinson? De novo, eu vou alertar. Não é todo mundo que tem esses sintomas que obrigatoriamente terá a doença de Parkinson, mas é importante que essas pessoas passem numa avaliação com um neurologista especialista ou para confirmar o diagnóstico de doença de Parkinson ou para descartar esse diagnóstico de doença de Parkinson. E aí, você tem mais algum outro sintoma ou alguma outra dúvida que você queira deixar para mim? Comenta aqui embaixo e até a próxima!